Começando. Bomba. Irmãos, boa tarde. Estamos aqui já ao vivo para estudarmos, né, o estudo bíblico de vida cristã, que é esse aqui, enfrentando as tragédias da vida. É a vida cristã desse trimestre, com essa capinha aqui. Então, nós vamos fazer algumas reflexões, né? Temos bastante tempo para meditarmos, que não está nos faltando agora é tempo, não é verdade? Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos, vamos deixar as notícias de lado. As notícias são alarmantes, não tem notícia boa. Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para estudarmos a palavra de Deus, para tirarmos algumas lições para a nossa vida, para alegrar o nosso coração, porque nós merecemos, né? Merecemos, assim, no sentido de ter um alento para o nosso coração de tudo isso que está acontecendo aí. E o Senhor tem a sua palavra, que é viva, que é eficaz, é a única. Não há outro Deus além do nosso que possa trazer palavras de vida para nós. Para onde iremos nós? Se só Jesus tem as palavras da vida para nos dar, não é verdade? E vamos ver aí o pessoal tá entrando aí devagarzinho. Vamos aguardar mais alguns minutos para ver se o pessoal termina de entrar para a gente começar, tá bom? É a primeira vez que eu faço uma live ao vivo. Minha primeira experiência com a internet nesse sentido. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tia Ilma entrou agora, Marli, Solange, Viana. Como é que vocês estão? Estão todas comportadinhas em casa? Muito bem. Hoje nós vamos ler nossas Bíblias. Podem pegar as Bíblias, que hoje é o que nós mais vamos fazer. É ler a palavra do Senhor. Tá bom? O pessoal está entrando devagarzinho. Já coloquei lá no grupo que nós já estamos ao vivo. E enquanto isso, a gente vai esperando mais um pouquinho. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos para a gente começar.
porque quem não assistir ao vivo agora, aí vai ficar aí no feed de notícias aí do Facebook, e depois os irmãos que puderem acompanhar vão acompanhar depois. E depois eu vou gravar o vídeo numa outra plataforma. Tem até um jeito de colocar isso aqui dentro do WhatsApp. Só que meu auxiliar de multimídia não se encontra no momento para ajudar a mamãe nessa saga. Então, aí eu vou gravar novamente o mesmo estudo e vou postar o vídeo no WhatsApp para os irmãos que não têm Facebook, tá bom? Vamos começar? Eu escolhi aqui um cântico da Aline Barros, né, chamado Bem-aventurado, que no coro, no seu refrão, ele fala: ouve, ó Deus, a nossa oração Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. E nós estamos precisando, né, que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Eu coloquei aqui no telefone para acompanhar a letra. Vamos cantar Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Está no nosso Deus. Amém. Que o teu reino venha sobre nós, Senhor, sarando a nossa nação. Nós precisamos, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia. Vem sobre nós, Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ó Senhor, venha sobre a nossa nação, ó Pai. A tua nação precisa, a terra está doente, Senhor. Firmado em tua casa, em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja
Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Levanta as suas mãos e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Ó Jesus, nos ajude, Senhor. Aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor esteja sarando a nossa nação. Porque nós precisamos, né? Nós precisamos muito disso. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que esteja nos ajudando, nos orientando. Estou olhando aqui os irmãos, se alguém tem algum irmão perdido aqui no WhatsApp, mas não, tá todo mundo se encontrando aqui no Face. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos ajude, né? Nesse estudo, que Ele esteja abrindo o nosso entendimento, para que a gente venha a Valéria, minha amiga de tantos anos. Ai, que saudade de você, Valéria, que saudade, que saudade. Que bom que você está aqui. E que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos ajudando a entender a sua palavra nesses momentos que nós estamos vivendo aí de clausura, né? Já estava vendo até aí algumas mensagens que tem pessoas se suicidando, irmãos, porque estão em casa, porque estão em pânico, né? A mídia é grande responsável também por isso, por estar nos causando esse pânico, esse pavor, esse medo que está imperando sobre a vida das pessoas. Tem mais gente entrando aí, Denise, Marli tá por aí também, Gisela, Dona Isabel. Vamos, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, que é o melhor que a gente tem a fazer nesse momento. É o melhor, se a gente pudesse passar a vida toda estudando a palavra de Deus, o mundo não estaria assim, né? Se a gente tivesse esse tempo todinho que estamos tendo agora. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, na tua presença nesse momento, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, por esses momentos que nós estamos tendo, por esse tempo, né? Nós reclamamos tanto que não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo. E agora temos todo o tempo do mundo para estarmos buscando a tua presença, para estarmos estudando a tua palavra, para estarmos com toda a literatura atrasada que a gente tem aí para ler, para ouvir a tua voz no silêncio, porque por incrível que pareça, todos estão em silêncio nas suas casas. Até as músicas altas, pelo menos aqui, paralisaram. E nós glorificamos o teu nome por esses dias que nós estamos tendo de sobra para meditarmos na tua palavra, para clamarmos a ti, ó Pai, pela nossa nação.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pelas vezes, ó Pai, em que muitas vezes em que nós deixamos não nos preparamos para esse momento, na verdade. Pelas vezes que nós não meditamos na Tua palavra, mas aqui nós estamos e glorificamos o Teu nome pela tecnologia que nos permite estar com os nossos irmãos. Não podemos estar na nossa igreja, mas nós estamos aqui para louvarmos o Teu nome através do Facebook, através do Instagram, como muitos irmãos estão fazendo, muitos pastores estão fazendo através do YouTube e através das outras redes sociais. E nós te agradecemos por isso, porque a Tua palavra é viva e ela continua circulando por toda a face da terra para trazer esperança. Temos que trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E a Tua palavra é a única que pode nos dar esperança. Fala conosco, Senhor, nessa tarde. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. No capítulo 1. Eu dividi, deixa eu tirar esse teclado daqui, porque ele vai acabar me atrapalhando, sabe? Meu auxiliar de mídia social não tá aí, eu fico perdidinho. Eu dividi, como a gente tem pouco tempo, né, vai ficar muito comprido, eu pensei que a gente podia estudar os 22 versículos do capítulo 1 só agora. Só que tem muita coisa mesmo. Então, eu dividi o capítulo 1 em 3 partes. Hoje nós vamos estudar a primeira parte, que é os versos de 1 até o versículo 6. Quem não tiver Bíblia, vamos pegar nossas Bíblias, que hoje a gente tem tempo de sobra para procurar na Bíblia. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Então, do versículo 1 até o versículo 6 do livro de Ruth, fala sobre a família toda de Ruth, que é Elimeleque, Ruth, Malom, Quilion, Orfa e Ruth. Do versículo 7 até o versículo 14, são somente Ruth e suas noras. E do versículo 15 até o versículo 22, é apenas Ruth e Noemi. Tá bom? Então, nós vamos estudar os primeiros 6 versículos. E são esses 6 que nós vamos ler nesse momento. Livro de Ruth, está lá no Velho Testamento, tá? Capítulo 1, dos versos de 1 a 6. Vamos ler. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então vamos parar nesse versículo 6. E quem está me visitando é Mami, se está aqui do meu lado, aqui me visitando, para também pegar um pouquinho do estudo bíblico. Vamos lá. Então, Jó, no capítulo 9, versículo 4, nos lança uma pergunta. Quem porfiou com ele teve paz? Outras traduções dizem assim: quem disputou com o Senhor e ficou em paz? A Bíblia Viva
traduziu assim: ninguém é capaz de desobedecer a ele e ser feliz nesta vida. Então, essa verdade, ela está ilustrada nas experiências de Elimeleque e de Noemi no livro de Ruth. Zilmar está aqui. Seja bem-vinda, diaconisa Terezinha. Ó, que bênção. E a gente vive, nós estamos vivendo em tempos conturbados em nível nacional e internacional, de declínio moral, em meio a dificuldades de todo o tipo. No entanto, Deus nos ama. Ele é amor e ele está em busca da sua noiva. E apesar do temor que a mídia está causando, nós estamos certos de que Deus ama o mundo perdido e deseja salvar os pecadores. Então, por mais difícil, irmãos, que sejam esses tempos, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte de uma linda história de amor. E o livro de Ruth é exatamente isso. Ela conta a história de uma família que enfrentou o drama da fome na sua cidade, na cidade de Belém, cujo significado se chama Casa do Pão. E na Casa do Pão não tinha pão. Por quê? Por que não tinha pão? A resposta está acima. Na minha Bíblia, está na mesma página. Em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, era por causa disso. Deus lançou um sinal de alerta para aquele povo. A política estavam vivendo há mais ou menos 350, 330, 350 anos de instabilidade política, corrupção moral, crises econômicas e crises espirituais. Cada um vivendo a sua vida, cada um fazendo aquilo que achava certo. Então, os momentos de Belém eram momentos de crise. Então, quando os problemas surgem na nossa vida, nós podemos tomar 3 decisões. A primeira, suportar. Podemos suportar, podemos fugir e podemos aprender. Suportar a provação. Se apenas suportamos, nós alimentamos essa reclamação, a gente se lamuria, a gente sente pena de nós mesmos, pensamos em morrer. É sinal que o problema já nos dominou. Então, nós nos tornamos endurecidos, nós nos tornamos amargurados. Nós transformamos esse sofrimento numa doença física, já está provado cientificamente, que a nossa imunidade baixa diante da tristeza, diante do abatimento. E Provérbios diz o seguinte, que o prudente vê o mal e se esconde. Ou seja, ele não se esconde, ele se precavê do mal. O simples, ele passa adiante e sofre a pena. Então, a gente pode, quer dizer, esse simples, né, e que passa adiante e sofre a pena, ele está suportando aquilo. Está somatizando aquilo para dentro do seu coração, sentindo pena de si mesmo, se lamentando, reclamando, todo mundo que chega perto dele, como é que tá, irmão? É aquele muro das lamentações, aquele mar de lamúrias. Isso é suportar. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer, fugir. Fugindo, nós deixamos escapar os propósitos de Deus para a nossa vida. Foi exatamente isso que Elimeleque fez. Ele, procurando a sobrevivência, ele viu que lá estava com fome. Belém não tinha pão.
Então, ele, mais rápido que depressa, vamos sair daqui. E ele foi para uma outra terra e lá ele encontrou a morte. Não morreu de fome, mas ele deve ter sido acometido de alguma doença, a Bíblia não fala, ou de algum acidente, e ele morreu. E tem uma terceira solução. Nós podemos aprender. Nós podemos usar o que a gente passa, as nossas provações, a nosso favor. Elas nos servem, nos beneficiam, e devemos meditar o que eu posso aprender com a provação que eu estou passando. Quem quer mudança tem que mudar. Não adianta a gente querer uma mudança esperando que os outros mudem. Seja a mudança que você deseja ser. Então, se você quiser mudança, quem tem que mudar é você. A partir do momento que você muda, as pessoas ao seu redor vão olhar a sua mudança e elas vão ver que você mudou e vão mudar também. Então, quem quer mudança tem que mudar. E nós temos que fazer essa pergunta para dentro de nós mesmos. O que eu preciso mudar em mim para que esse fato, para que esse acontecimento, para que esse sofrimento que eu estou passando não se repita. Agora vamos ao texto. No versículo 1, essa foi a introdução, né, para a gente ficar a par do que realmente está acontecendo. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, da cidade de Judá, saiu. Ou seja, ele fez uma escolha muito perigosa. Elimeleque, cujo significado do nome é meu Deus é rei, ele não fez de Deus o seu rei, o seu senhor. Ele não pediu orientação. Nem sempre o mais fácil é o certo. Decisões precipitadas nos prendem mais tempo do que nós gostaríamos de estar em determinadas situações. A ideia não era ficar em definitivo em Moabe. Mas outro exemplo que a gente pode ter disso foi Rebeca. Rebeca, com aquela trama toda que ela armou entre os irmãos, para que Jacó pegasse a bênção de primogenitura de Isaac, causou a fúria de Esaú, que era o mais velho, que tinha o direito à bênção. Mas Deus já tinha prometido que Jacó iria herdar a bênção. Só que ela, tentando ajudar Deus, né, pelo caminho mais fácil, ela se precipitou e armou uma trama para que Jacó pegasse a bênção de Isaac, já que Isaac estava cego. Quando Esaú soube disso, ele ficou furioso. E o que ele quis fazer? Ele quis matar Jacó. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó, porque ele roubou o meu direito de primogenitura. O que Rebeca fez? Olha, teu irmão vai te matar. Então você vai fazer o seguinte, você vai para a casa do meu irmão Labão, você vai ficar lá, e quando tudo tiver mais calmo, quando a fúria do teu irmão já tiver passado, você volta. Se passaram 20 anos. Quando Jacó voltou, Rebeca já estava morta. Então, essa fuga provocou uma perda nessa família. E a mesma coisa fez Elimeleque. Ele saiu, procurou uma decisão mais fácil e foi habitar em Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. No versículo 2, a gente vê os nomes. Este homem se chamava Elimeleque, que a gente já sabe qual é o significado, meu Deus é rei, e que ele não fez de Deus o seu rei. Sua mulher Noemi, que significa encantadora, agradável, suave. O nome na sociedade, naquela sociedade, né, entre os judeus, ele tem um impacto muito forte sobre a pessoa. Acreditava-se que o nome estava intrinsecamente conectado com a essência da criança e era um componente primordial de sua formação. Então, eu acredito que seja assim. As pessoas
As mães criavam os seus filhos, educavam os seus filhos. Olha, Noemi, o seu nome é encantadora. O seu nome é agradável. O significado do seu nome é suave. E você tem que agir de acordo com o seu nome. E realmente Noemi era tudo isso. Tanto que as suas noras a amavam profundamente. Mais na frente a gente vai ver que elas queriam estar acompanhando Noemi. Malom, significado de Malom, estar enfermo. Significado de Quilion, enfraquecido. Seus significados nos levam a crer que eles eram crianças doentes, ou que desenvolveram algumas doenças, ou nasceram com algum problema de enfermidade, ou eles viviam enfermos. Tanto que depois de 10 anos morando em Moabe, todos dois morreram. Olha o significado dos seus nomes. Malom, estar enfermo. Quilion, enfraquecido. Moabe foi a cidade onde eles foram morar, distava 80 quilômetros de Belém. É a distância entre Vista Alegre e Araruama pela Via Lagos, que hoje, por sinal, está fechada. O pedágio está fechado, né? Ninguém entra em Araruama e ninguém sai, só se for pela serra, vier por Maricá. Então, 1 hora de viagem. Eles trocaram a terra de Deus e o povo de Deus pelo povo inimigo. Era um povo descendente de Ló com a sua filha mais velha. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 37. Gênesis 19, 37. Quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, e só sobrou Ló e suas 2 filhas. Aí a mais velha teve a brilhante ideia de perpetuar, não confiando também na providência de Deus, quis perpetuar a espécie. E ela dormiu com seu pai e fez a sua irmã mais nova também dormir com seu pai. Todas as 2 conceberam. E no versículo 37 está escrito: a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. E Moabe odiava Israel. E Balaque, rei de Moabe, tentou usar Balaão para amaldiçoar Israel. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 23, versos de 3 a 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 23, versos de 3 a 6. Onde Deus estava falando que amonitas e moabitas não entrariam na Assembleia do Senhor. Por quê? Porque Balaque tentou usar Balaão para amaldiçoar o povo. E Deus disse o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por causa disso, nos versos de 3 a 6, eles foram proibidos de estarem nas Assembleias Santas. Está lá escrito: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saías do Egito, porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. E Números 23, de 22 a 25, que nós não vamos ler, conta toda a história de Balaque, rei de Moabe, incitando Balaão a amaldiçoar o povo. Por quê? O povo de Israel, ele vinha para Canaã e ele tinha que passar por várias nações, vários povos. E alguns povos eram amigáveis, ofereciam água, e outros não. Eles não queriam o povo de Israel, porque eles viam que o povo de Israel era muito numeroso, e eles temiam o povo.
né? Então, no tempo dos juízes, Moabe invadiu Israel. Vamos abrir lá em Juízes, que é um livrinho antes aí de Ruth, capítulo 3, versos de 12 a 14. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Novidade, né? Povo rebelde, filho rebelde tem que ser castigado. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. A cidade das palmeiras é Jericó. Quem quiser a referência, Deuteronômio 34, 3. Aí pergunta, o que Elimeleque foi fazer em Moabe? O que ele perdeu lá, que ele foi fazer no meio desse povo que odiava o povo de Israel, que odiava o seu povo? Querem saber as características do povo de Moabe? Isaías 16, 6. Isaías 16, 6. Vamos abrir. Temos tempo. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. A sua jactância, ou seja, a sua vaidade, a sua falta de modéstia é vã. Essa era a característica do povo de Moabe, um povo orgulhoso. E a gente sabe que o Senhor abate os soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então a Bíblia não fala quando Elimeleque morreu. Ele só diz que vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Não sabemos se ele morreu assim que chegaram lá, ou se ele ficou algum tempinho lá e logo depois morreu. Mas nós podemos imaginar que foi assim que se estabeleceram lá. Podemos imaginar isso. Eles se estabeleceram lá, arranjaram uma casa, uma tenda, sei lá o quê, e logo depois ele foi acometido de alguma coisa e morreu, ou então ele sofreu um acidente e veio a falecer. Ele não quis passar fome na sua terra com medo da morte. Ele fugiu da morte pela fome, no raciocínio dele, e encontrou a morte por doença ou por algum acidente. Outra pessoa que surge aqui no versículo 4, as mulheres com as quais os filhos dele se casaram. Existia uma lei de que o judeu não poderia casar com pessoas de outros povos, principalmente povos ímpios. Esses povos ímpios, eles só poderiam se casar com pessoas do seu povo. E esse principalmente que eu falei aqui, porque esse povo aqui a gente vai ver que é um povo que adorava um Deus horrível. Um povo que tinha ídolos. Salomão fez um templo em homenagem a esse Deus, porque uma das suas 700 mulheres era moabita. E o nome de uma era Orfa, cujo significado do hebraico sugere pescoço, nuca, né? Era uma menina muito jovem, né? E daí a interpretação desse nome é aquela que volta às costas. Então, diante das dificuldades enfrentadas e da proposta de Noemi, Orfa voltou para o seu povo, para os seus deuses, em busca da felicidade. Que mais na frente a gente vai ver que Noemi insistiu para que elas voltassem para casa. Outros dizem que Orfa representa o vigor da juventude. E é próprio dos jovens esse egoísmo. Uma preocupação com a satisfação pessoal em detrimento dos demais.
Como muitos jovens, Orfa foi em busca da sua felicidade, ainda que custasse a infelicidade de outras pessoas. O escritor do livro, ele não emitiu sensação de aprovação ou desaprovação diante da atitude de Orfa, mas não há mais menção de Orfa na Bíblia, né? E vamos ver agora quem era o Deus a quem Moabe adorava. Está lá no livro de Números, versículo 21, capítulo 21, versículo 29. Números 21, 29. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Ou seja, o Deus de Moabe era Quemos, cujo significado é destruidor, subjugador. Ele tinha a imagem de um peixe. Era um deus peixe, né? Moabe hoje é onde fica a atual Jordânia. E temos a última personagem, né? No versículo 4 ainda, que é Ruth, cujo significado é amiga, companheira, não quis ser feliz sozinha. Para ela, só vale ser feliz se todos forem felizes. Ruth entra para a história bíblica, o seu nome se perpetuou. Ela foi avó de Davi. Ela foi citada na genealogia de Jesus. E no versículo 6, depois da morte de seus 2 filhos, né, no versículo 5, que fala aí, tem um outro verbo. A gente já estudou o primeiro verbo, que foi sair. Versículo 1, eles saíram, fizeram uma escolha perigosa. E no versículo 6, o que acontece? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou. Eles saíram, Noemi saiu, mas voltou. Então, mais uma vez, a morte bateu na casa de Noemi. Ela estava com medo da morte, tanto ela quanto seu marido, e agora a morte bateu na sua porta e entrou. E trouxe um desastre para sua família, uma série de fatalidades. Primeiro foi seu marido e logo depois os seus 2 filhos. E surgiu essa decisão, voltar. Então é o segundo verbo que se destaca nesse texto. O primeiro, sair. O segundo, voltar. Agora, nesse verbo voltar, há um misto de dor e de esperança. Porque Deus visitou o seu povo. Ela ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo. A Bíblia também não fala depois de quanto tempo o problema da fome foi resolvido. Talvez não tivesse durado muito tempo, mas como ela estava envolvida em Moabe, com as coisas de Moabe, com a cultura de Moabe, já estava totalmente acostumada ali com o ritmo de vida daquela nova cidade, ela não quis mais ouvir, a sua mente não estava mais voltada para o seu povo, para o povo de Belém. Então, ela simplesmente perdeu o interesse, né? A nossa mente, ela funciona assim. Quando a gente quer muito saber de alguma coisa, a gente começa a pesquisar, a gente começa a perguntar. E quando a gente começa a pesquisar, nossa mente entende que a gente quer saber aquilo que está ali. E a gente começa a ter um monte de informações a respeito daquilo que a gente quer saber. É o que a ciência fala sobre as sinapses neurais. Acontece muito... o telefone está tocando, eu tentei colocar, mas não consegui. Acontece muito quando a gente quer, os homens principalmente, querem trocar de carro. Aí eles colocam na sua mente que querem trocar por um Ford Ka. Vamos, sei lá, um carro. Tá com um Fiat Uno e quer trocar por um Ford Ka. Aí eles começam a pesquisar quanto que ele
quanto que o Ford Ka consome, e se é econômico, quanto que cabe o tanque, como que é o modelo e tudo mais. E depois de algum tempo, eles começam a ver um monte de Ford Ka pela rua. E pensam assim, gente, foi só eu falar que eu queria trocar de carro por esse Ford Ka, agora eu estou vendo um atrás do outro na rua. Por quê? Porque a nossa mente ficou voltada, para esse carro, para esse objeto que a gente quer adquirir. Então, assim, aí a nossa mente começou a criar novas sinapses neurais e a gente começou a perceber no nosso ambiente aquilo que a gente está interessado em saber. Não é que apareceu um monte de carros pela frente, não. Os carros estavam no mesmo lugar, de repente passando no mesmo horário em que você estava passando. Só que como você não tinha interesse de trocar de carro, então passou despercebido. A partir do momento que você quis trocar o carro, queria aquele objeto e passou a pesquisar e começou a mentalizar essa vontade de adquirir, você começou a ver um atrás do outro. E talvez tenha sido isso que aconteceu com Noemi. Ela passou 10 anos, absorveu totalmente a cultura moabita e perdeu o contato com as pessoas. Quando ela sentiu a tragédia entrar na sua casa, ela começou a mentalizar a sua família, os amigos, os irmãos que ficaram lá em Belém, e de repente ela soube que a fome tinha acabado, o problema da fome já tinha sido resolvido. Né? Então, que Deus tinha usado, né? Deus tinha visitado o seu povo, Deus usou de misericórdia para o seu povo. E quais são as lições que nós podemos aprender nesses 6 primeiros versículos que nós estamos estudando? Nessa primeira parte do nosso estudo aí do capítulo 1. Tudo é temporário, irmãos. Não devemos nos precipitar em tomar decisões que venhamos a nos arrepender depois. Devemos meditar e consultar ao Senhor o que devemos fazer e principalmente o que não devemos fazer. Porque muitas vezes a gente tem que parar com esse negócio, né? Muitas vezes a gente, né? Tem que falar eu. Muitas vezes eu. Porque quando a gente fala assim, muitas vezes a gente, na verdade a gente não quer se incluir nesse gente aqui que a gente está falando. Então, muitas vezes eu consulto a Deus sobre o que eu devo fazer, mas eu faço exatamente aquilo que Deus fala para eu não fazer, como o apóstolo Paulo fala, né? Aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Então, antes de tomarmos, tudo na vida passa. Tudo isso vai passar. Todos esses problemas que nós estamos enfrentando nesse momento vão passar. Eles vão passar. Agora é hora, né, de nós meditarmos, de vermos o que Deus tem para falar conosco nesses dias. O que Deus tem para nos ensinar. Do que nós devemos nos arrepender. O que nós temos que deixar para trás. O que a gente não pode mais fazer daqui para frente. O que eu não devo mais fazer daqui para frente. O que eu tenho que obedecer na palavra de Deus e que eu estou deixando de obedecer. O que eu posso fazer. E o que eu não posso fazer. O que Deus diz que eu não posso fazer. E o que Deus diz para eu fazer. Então, que esses 6 primeiros versículos, né, falem ao nosso coração nessa tarde de hoje, para a gente meditar, para a gente pensar. Né? Tudo na vida, irmãos, é temporário. As nossas tribulações, as nossas provações são temporárias. E Deus não quer que a gente suporte a provação, reclamando de tudo. Deus não quer que a gente fuja da provação. Deus quer que a gente aprenda. Olhe para o alto
e pergunte: o que eu tenho que aprender com isso? Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. E voltaremos aqui para continuar, né, dos versículos 7 até os versículos 14 do capítulo 1 do livro de Ruth. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou gravar agora numa outra plataforma para passar para o grupo para aqueles que não têm Facebook. Tá bom? Agradeço, em nome de Jesus, a presença dos irmãos aqui e amigos, né, que estão me visitando, minha prima Carla, Renata Batista, que foi a psicopedagoga de Vitor Rafael, muito obrigada. Mas que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Né? Eu não estou aqui para falar em meu nome, para nada disso, né? Mas é que é para trazer a nós uma reflexão, para aproveitarmos esse tempo que nós estamos aqui em casa, para ouvirmos, para trazermos o Senhor Jesus para mais perto de nós. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Amém. Até a próxima.